Bom dia, executores, 7h47 da manhã, temporada 6, Anatomia da Execução, episódio 36 aqui do nosso Café com Execução. Eu falo Café com Execução, Wanderlei Souza aqui, e hoje a gente vai falar sobre a análise que gera evolução para a sua empresa. Está começando mais um Café com Execução. Eu, você, o seu caderno e a sua caneta. Pega aí seu caderno e sua caneta e você vai anotar bastante hoje para executar. Sou o Wanderlei Souza, engenheiro de vendas, e aqui a gente mostra como a execução faz a diferença nas empresas. Nessa semana, você viu que sem meta não tem execução. O que não é medido também não evolui. Processos libertam, não são para burocratizar, são para libertar. E que a execução é método, tem um caminho certo para fazer a execução, fazer a sua empresa andar sem depender de você. Mas existe uma última pergunta, porque algumas empresas evoluem, né, crescem todos os anos, e outras vivem apagando incêndio, estagnadas, vivem no mesmo lugar. E a resposta está em uma única palavra: análise. Exatamente. A maioria das empresas trabalha muito, resolve problemas, entrega pedidos, fecha contrato, faz reuniões, mas raramente para perguntar o que funcionou, o que deu errado, o que precisa mudar. Essa reflexão é importante porque ela vai nortear os próximos passos e evita que o erro vire rotina. O erro, se você não analisar, você não percebe, ele vai virar rotina. E quando o erro vira rotina, as pessoas começam a acreditar que sempre foi assim e vão fazendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado, e aí não cresce, a empresa fica ali estagnada. Para você ter uma ideia, nós, na semana que vem, vamos mudar o nosso estilo aqui do nosso Café com Execução. E ele da onde surgiu? Veio justamente da análise dos dados do YouTube, do Instagram, e a gente vai dar uma girada, 360 graus, no Café com Execução. Ele vai continuar de segunda a sexta, às 7h47, mas um modelo completamente diferente. E você vai ver que é muito mais eficiente para vocês. A gente viu isso na prática, no laboratório que a gente fez aqui com alguns empresários. Então, vamos lá. Se você para analisar, é, você normalmente vai cometer alguns erros no início. Por quê? Porque tem alguns erros que impedem a empresa de evoluir, que são muito comuns, a gente viu isso nos Decide. O primeiro é procurar culpados. Então tem alguma coisa. As vendas caíram, o problema é o vendedor. Né? Não está chegando lead, o problema é o gestor de tráfego. O problema tem nome, né? É uma pessoa, vira pessoal. Não, você tem que procurar a causa raiz do problema. O que fez, que gerou aquele. O que está acontecendo? Quais ações estão acontecendo que estão gerando aquele problema? Né? Então, procurar culpados é pior coisa que você pode fazer. Porque qual é a consequência de procurar culpados? Você cria medo na equipe. A pessoa com medo, ela não vai querer procurar melhorar as causas, né? Procurar se expor. Ela não vai. Ela vai camuflar. Ela vai deixar de fazer. Então você ainda piora um pouco mais, que o resultado fica pior, porque a pessoa trabalhando com medo, ela produz menos, né? Então, o segundo efeito desse problema, né, de procurar culpados e aí culpados gera medo, e aí, o segundo é resolver o efeito. O efeito o cliente reclamou porque a entrega atrasou. Então, aí você vai lá e só corrige daquele cliente. E aí, para aquele cliente você deu um brinde, você fez alguma coisa, deu um desconto e resolveu. Mas o problema é a entrega que está atrasando. E vai atrasar para outros clientes se você não entender o motivo que aquela entrega atrasou. Então,
se você não aprofundar, você vai continuar com aquele problema. E o terceiro é seguir sem registrar os aprendizados, sem ter uma biblioteca, sem ter ali como que eu posso dizer? Biblioteca é o termo certo. A biblioteca de erros, de coisas, de acertos, coisas que vocês fizeram que deu errado, coisas que vocês fizeram que deu bom. Então, aqui nós estamos no episódio 37 do Decide, nesses 37 episódios, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente consegue ser consistente. A gente descobriu que a gente consegue entregar. A gente descobriu que tem pessoas interessadas em nos ouvir. A gente descobriu que o formato que a gente está entregando, o formato aula, ainda não é o melhor formato. Então, tudo isso foi registrado, foi registrado. E aí, a partir desses registros, a gente tem um histórico. Então, ninguém vai depender da minha cabeça. Não, tem um histórico, está numa pasta guardada no computador, e você pode acessar esse histórico. Qualquer um pode acessar o histórico para entender o que aconteceu, por que teve aquela virada, por que mudou, o que fez mudar, né? Como que surgiu essa mudança. Então, em poucos meses, você vai ter muitos dados. Por exemplo, a gente em um mês já teve dados suficientes para entender exatamente qual é o probleminha que está tendo aqui para melhorar o nosso café com execução. E de onde a gente fez isso? Dos números que o YouTube, que o Instagram, que o Facebook entregou para a gente. Beleza? Vamos lá. Um fundamento aqui da análise. Existe um princípio que acompanha todas as empresas de alta performance. Eu trabalhei numa multinacional, posso falar isso para vocês. Lá a gente bate a meta constantemente, né? Na ABB, trabalhei, a Zé Broboveri. Então, toda execução gera dados. Então, no mínimo, quando você faz alguma coisa, no mínimo, você tem informação. No mínimo. No mínimo, tem informação. Então, quando você gera uma proposta, no mínimo, você tem informação. E todo dado precisa gerar um aprendizado. Essa informação precisa gerar um aprendizado. A pergunta é: erramos? Por que erramos? Né? E a outra pergunta é: acertamos? Por que acertamos? Isso é importante para você entender e começar a criar padrões. Porque o que não aprende, o que você não deixa claro que foi aprendizado, você abre brecha para errar de novo no mesmo lugar. Erro só inédito. Você não tem o direito de cometer erros constantes, o mesmo erro. Então você tem que parar e falar: ó, o que a gente aprendeu para não errar dessa mesma forma aqui? Vamos resolver esse problema. Quem faz essa pergunta evolui. E quem não faz, repete o erro. Repete o erro. Por isso que aqui no Vendedor Vencedor, a gente recomenda para você criar um hábito simples. Ao final de toda semana, você reúne a sua equipe por 15, 20 minutos e você vai fazer 3 perguntas para a equipe. O que funcionou? O que não funcionou? E o que a gente vai fazer diferente na próxima semana para melhorar o resultado? Ali é um brainstorm, um toró de parpite. Todo mundo vai dar a sua versão, a sua visão, com o que eles executaram. Então, essa não é do nada, é do que foi executado. E aí, em cima do que foi executado, você vai entender uma busca, vai entender padrões. E aqui não é para buscar culpado, apontar dedo, a fulano errou, Betano errou. Não, ó, o problema foi esse. Ó, vamos lá, o problema é que não tinha café na xícara. Por que não tinha café na xícara? Ah, porque não tinha pó. Por que não tinha pó? Não deu tempo de comprar. Por que não deu tempo de comprar? Porque a gente deixou para a última hora. Então você vai entendendo isso e vai conseguir resolver definitivamente o problema, porque você foi na causa raiz, tá? Na causa raiz. Então vamos lá. Agora, como você sabe, tem aqui o desafio do executor. Hoje eu quero que você escolha um erro que aconteceu nessa semana, um erro que aconteceu nesta semana, e agora você vai perguntar 5 vezes por quê. É a técnica dos 5 porquês. É uma ferramenta da qualidade que a gente usa para descobrir a causa raiz, a causa que
ali, profunda, da onde que realmente está o problema. Cada resposta te leva à próxima pergunta. E você vai perceber, na maioria das vezes, que o problema que parecia que era operacional, na verdade, ele é uma falha de processo, uma falha na comunicação, é uma falha na gestão, é uma falha de acompanhamento, não é onde você está vendo o sintoma. Você vê o sintoma normalmente, você não vê a causa logo de cara. Quando você vai no médico, por exemplo, você vai lá e dá os sintomas. Olha, eu estou com tosse, estou com isso, com aquilo. E aí ele pede exames. Por que ele pede exames? Para fazer o diagnóstico, que é entender o que aqueles exames, interpretar os números dos exames, para saber o que você tem. É o mesmo dentro das empresas. Então, aqui o sino significa que começa a execução. Você que executar, vai voltar aqui, executar os 5 porquês na sua empresa, vai voltar aqui e vai colocar os sininhos executado. Eu executei. Ou manda para mim um print lá no Instagram, Vanderlei, vendedor vencedor. Pode mandar para mim lá um print também. Vai ser muito legal entender. Manda áudio, manda o que você quiser, né, mostrando evidência que foi feito. Foi feito. A gente precisa de provas, evidências que foi feito. Se você não tem evidências, isso não aconteceu. Tá? Se não tem evidência, não aconteceu. Por isso que a gente registra tudo. Então você vai fazer isso, fazer esses 5 porquês, tirar foto da equipe lá, conversando, fazendo os 5 porquês e manda pra gente que a gente vai repostar aqui, vai ser muito bacana a gente poder ver que isso gerou resultado na sua empresa. E você entender que o erro não é um sintoma. Você tem que separar o sintoma da causa real, ok? Senão você vai tratar o sintoma por muito tempo e não vai conseguir fechar o, a real causa, né? A criação, da onde que está vindo, tá ok? Nessa semana, nós não falamos sobre execução apenas. A gente aprendeu muita coisa. E nós aqui também na Vendedor Vencedor aprendemos. Por isso, na semana que vem, você vai entender uma nova forma do café com execução. A gente vai analisar casos reais de empresas que passaram pelo Decide e você vai entender qual era o problema, como a gente diagnosticou o real problema, como a gente chegou no real problema, como foi resolvido e que resultado isso trouxe. Tá? A gente então vai revelar, vai abrir a caixa. Obviamente, a gente vai preservar as empresas. Né? Nós vamos revelar o nome das empresas, porque pode até ser um concorrente seu e também o nosso critério, né, de sigilo, quando a gente faz o Decide, não permite que a gente revele a empresa. A gente, às vezes, vai poder falar o segmento, mas dependendo, conforme ela evolui, também nem o segmento a gente pode falar. Mas o erro a gente pode. E a gente vai mostrar para você qual era o sintoma, como que a gente fez o diagnóstico e como a gente chegou no resultado. Vocês vão entender tudo isso na semana que vem. A gente aplicou uma IPEA dentro do nosso próprio café com execução. Então, nessa semana você aprendeu que sem meta não existe direção. Sem direção, você não tem indicadores. Sem indicadores, você não tem controle. Sem controle, você não consegue monitorar, né? Você não consegue monitorar as coisas que estão acontecendo. E, obviamente, você não tem processos. Sem processo, tudo depende de uma pessoa só, você não escala. Se aquela pessoa for embora, ela leva o conhecimento com ela porque ela fazia. Né? Então você precisa ter processos escritos. E sem método não existe consistência. Então você precisa ter um método para acompanhar tudo isso, uma sistemática para acompanhar isso e da onde você tira isso? Da análise que você vai fazer toda vez por semana, por dia. Aí depende da importância e da urgência do impacto e da urgência que aquele problema está causando na sua empresa. Eu te espero, então, na semana que vem.
aqui, hoje a gente falou sobre análise, né? Sem análise não tem evolução, e talvez essa seja a maior lição de todas. Empresas não crescem porque trabalham mais, empresas crescem porque aprendem a executar melhor. Essa é uma diferença absurda das empresas. Quem executa melhor vence, porque vai ter melhor produtividade, vai ter mais lucro, vai fazer mais rápido e vai fazer com mais eficiência. Então, vai ter mais clientes indicando e, com isso, mais crescimento. Se você quer descobrir com o gargalo real, né? O gargalo real da sua empresa, não o sintoma, e sim lá da onde que está vindo a causa raiz dos problemas da sua empresa, está impedindo a sua empresa de crescer, você pode fazer o Decide. O link fica abaixo aqui do vídeo, tem um link, ou se estiver vendo um corte, alguma coisa no Instagram, tem também na bio do Instagram um link lá, onde você pode fazer o Decide. O Decide é um diagnóstico online, 40 minutos, onde a gente vai entender a sua empresa em 6 pilares. Compromisso, que começa com você clicando e fazendo o seu agendamento. Meta, indicadores, processo, execução e análise. Então, a gente valida tudo isso, dá uma pontuação, você vai ter um score, um placar, você vai ver qual é o abismo, da onde você está para onde você quer chegar. E qual é o gargalo que está atrapalhando isso para você chegar lá. Você vai sair com um plano de ação para aplicar na sua empresa e resolver o problema. Então, na próxima semana, eu tenho que falar para vocês, tenho que relembrar que a gente vai fazer num formato diferente. Então, vai ser um formato investigativo. Você vai gostar muito e eu quero você na semana que vem com a gente aqui no nosso Café com Execução às 7h47 da manhã. A gente vai estar junto falando sobre um caso real. Tudo que a gente vai falar a partir de agora vão ser baseados em fatos reais que estão na nossa base de dados do Decide. Então, a gente vai abrir essa caixa preta para você e você vai entender e vai poder aplicar aí na sua empresa. Talvez um dos problemas que a gente levante seja um problema que você está vivendo e você vai conseguir resolver assistindo essa série, que é a série da semana que vem, né, uma série investigativa, com o primeiro caso de uma empresa onde a gente aplicou o Decide e conseguiu melhorar o resultado, e o que o empresário enxergava como problema não era o problema estava em outro lugar. Você vai entender o que ele enxergava, o que ele fez para resolver que não deu certo, como a gente diagnosticou o verdadeiro problema, montamos um plano de ação e o resultado desse plano de ação. Então, semana que vem eu te espero no novo Café com Execução e te vejo na segunda-feira. Um abraço, até lá!